Pronto, acho que parou. Olá. Boa noite. Meu nome é Guilherme Matos Chiquito. Meu nome é Igor Juliano. Boa noite, meu nome é Matheus Porto. Boa noite, meu nome é Paulo Augusto. Nós iremos apresentar o trabalho de análise de sistema. Boa noite. Nós iremos falar da avaliação de desempenho de protocolos blockchain, um estudo de caso com Ethereum. Os integrantes são eu, Guilherme Matos Chiquito, Igor Juliano Augusto de Andrade Justino, Matheus Ferreira Porto, Paulo Augusto Siqueira Vamon. Bases teóricas. O que é o blockchain? O blockchain é uma tecnologia de registro distribuído que permite a criação de um registro imutável, transparente e seguro de transações ou dados. Essa tecnologia é composta por uma cadeia de blocos, onde cada bloco contém um conjunto de transações e está ligado ao bloco anterior, formando uma cadeia. As características principais do blockchain são a descentralização, quer dizer que não há uma entidade central controlando toda a rede. Em vez disso, o controle é distribuído entre todos os participantes. Nós são os nós da rede. A imutabilidade, que é, uma vez que o bloco é adicionado à cadeia, ele não pode ser alterado. E isso garante a integração dos dados e evita fraudes. A transparência, no qual todas as transações são registradas em um livro razão público que pode ser visualizado por qualquer participante da rede. A segurança. A criptografia é usada para proteger os dados e garantir que as transações sejam realizadas de forma segura. Componentes básicos do blockchain. Blocos, que contêm um conjunto de transações e tem um cabeçalho que inclui, entre outras coisas, o hash do bloco anterior. As transações, que representam transferência de valor ou dados entre participantes da rede. O hash, que é um valor único gerado por uma função criptográfica que identifica um bloco específico e suas transações. Os nós são computadores que participam da rede, validando e propagando transações. Protocolo de consenso, que é um mecanismo que garante que todos os nós da rede concordem sobre o estado do blockchain. Funcionamento básico de um blockchain. Ele começa pela criação de uma transação. Um participante inicia uma transação que é programada para a rede. Aí vem a validação, onde os nós da rede verificam a validade de transação, usando assinaturas digitais como um exemplo. A partir disso, vem o agrupamento em blocos, que são as transações válidas, são agrupadas em um bloco. A resolução de consenso, no qual o protocolo de consenso da rede, como proof ou work, é usado para determinar qual nó pode acionar o bloco à cadeia. E a adição à cadeia, no qual o bloco é adicionado ao blockchain e a transação é considerada confirmada. Aplicações de blockchain. Criptomoedas, que é a aplicação mais conhecida do blockchain como o Bitcoin e o Ethereum. Contratos inteligentes, programas que são executados automaticamente quando determinadas condições são atendidas. Rastreamentos de produto, que é no qual a verificação da autenticidade e origem do produto. Por exemplo, em cadeias de suprimentos. Votação eletrônica, que é garantida a integridade e a transparência do processo eleitoral. Olá, eu sou o Paulo Augusto. Vou falar o que é o Ethereum. Ethereum é uma plataforma do blockchain descentralizada que permite a criação e execução de contratos inteligentes, smart contracts, e aplicativos descentralizados, os DApps. O componente-chave do Ethereum, o
são alguns componentes, que são o Ether, que é o ETH, que é a criptomoeda nativa da rede do Ethereum, usada para pagar taxas de transações e serviços computacionais da rede. Contratos inteligentes são programas que são executados automaticamente no blockchain quando determinada condição são atendidas. Eles permitem a execução de transações complexas sem a necessidade de intermediários. O Ethereum Virtual Machine, que é o EVM, é um ambiente de execução para contratos inteligentes na rede Ethereum. A EVM permite que os desenvolvedores criem e implantem os dApps. O GAS, que é a unidade que mede a quantidade de trabalho computacional requerido para executar operações, como transações e execuções de contratos inteligentes. O custo do GAS é pago em Ethereum. O funcionamento do Ethereum ainda. O blockchain, que é o Ethereum, utiliza uma cadeia de blocos para armazenar todas as transações e contratos inteligentes. Cada bloco contém uma lista de transações e os blocos são ligados entre si por meio de uma cadeia criptográfica. Mineração. Inicialmente, o Ethereum usava o mecanismo de consenso Proof of Work, que é o POW, semelhante ao Bitcoin, onde os mineradores competem para resolver problemas matemáticos complexos para adicionar novos blocos à blockchain. Como o Ethereum 2.0, a rede está migrando para o Proof of Stake, POS, onde valores são escolhidos para criar novos blocos com base na quantidade de Ethereum que possuem e estão dispostos a apostar com garantia. Aplicação do Ethereum. Finanças descentralizadas, o DFI, plataformas financeiras que operam sem intermediários tradicionais, oferecendo serviços como empréstimos, negociações e seguros. Os tokens não fundíveis, que é o NFTs, representações únicas de ativos digitais ou físicos que podem ser comprados ou vendidos e negociados na blockchain. O dApps, aplicativos descentralizados que funcionam na rede Ethereum, proporcionando transparência e segurança aprimoradas em comparações com os aplicativos descentralizados tradicionais. Ethereum 2.0. Uma atualização significa projetada para melhorar a escalabilidade, segurança e sustentabilidade na rede. A principal mudança é a transição do mecanismo de consumo de Proof of Works para Proof of Snakes, como explicado anteriormente, que reduz significativamente o consumo de energia. Agora eu vou falar um pouco das métricas de avaliação de desempenho. O Throughput é uma medida de desempenho que indica a quantidade de dados que pode ser processada ou transmitida por um sistema em um determinado período de tempo. O Throughput ele tem o total de dados processados ou transmitidos dividido pelo tempo total. As métricas de avaliação de desempenho são latências. A latência é o tempo total que leva para os dados ou solicitações de ação de viajar de sua origem até o destino e voltar. Caso seja uma operação de ida e volta, como uma requisição de rede, que tem a fórmula, que é o L, que é igual ao TP, TQ, TT, TPROP, sendo o TP o tempo de processamento, o TQ o tempo de fila, o TT o tempo de transição e o TPROP o tempo de propagação. E para achar o tempo de transição,
é o tamanho de dados dividido pela largura de banda. O T próprio é a distância dividido pela velocidade de propagação. Eu sou o Matheus e eu vou falar sobre o estudo original. O estudo original, a introdução, né, ele foi realizado pelo Danilo Bizarra de Oliveira e pela equipe do Centro Universitário da FEI. Ele é focado na avaliação do desempenho e escalabilidade da rede Ethereum, utilizando métricas específicas de throughput e latência. Os objetivos foram investigar como a arquitetura distribuída do Ethereum impacta com desempenho em comparação com os sistemas centralizados e avaliar o impacto do aumento do número de nós na rede sobre o throughput e a latência. A metodologia usada foi o uso do Hyperledger Calibre para medir o desempenho de transições em cenários centralizados e distribuídos e também experimentos com configurações de rede que variam de 1 a 16 nós. Os resultados obtidos foram aumento aproximadamente 10 vezes do throughput ao comparar um nó isolado com uma rede de 16 nós e uma redução significativa na latência em cenários distribuídos versus os centralizados. Aqui mostra as imagens dos resultados dos estudos originais, como o senhor pode ver nas imagens abaixo. E também as considerações finais do estudo original, que foi a escalabilidade eficaz do Ethereum e da redução de latência com o aumento dos nós, e também a viabilidade de adoção de arquiteturas descentralizadas para melhorar o desempenho e segurança em transações digitais. Replicação. Olá, meu nome é Igor Juliano. Eu vou falar sobre a replicação do estudo. Nós obtivemos como resultado uma falha de execução do Hyperledger Caliper. Possivelmente a falha descrita na imagem ocorre por conta de um erro de versão ou incompatibilidade de versão entre o Caliper e o Ganache. Não houve tempo hábil para validação e verificação dos erros, sequer para correção. Então, quanto ao Hyperledger Caliper, que é a ferramenta de benchmark, não foi possível executá-lo de forma adequada. Agora eu vou falar um pouquinho da estrutura implementada. Podemos ver que temos uma pasta benchmark, as 3 operações citadas no artigo, Open, Query e Transfer. Podemos ver uma pasta Ethereum, onde é desenvolvido o contrato, e também um módulo para testes, que é o To-Deploy Contracts, que é basicamente uma implementação rápida só para validar que o contrato funciona. E o Truffle Config, que basicamente são configurações de rede. Podemos ver também o Benchmark Config YAML, que faz toda a configuração de benchmark para o Hyperledger Caliper. O Docker Compose YAML, que basicamente é toda a configuração das imagens Docker que são representação dos nós implementados. E Network Config YAML, que é a configuração de rede do Hyperledger Caliper. Podemos ver o Docker Compose com os services dos 4 nós implementados, usando da imagem Truffle Suite, o Ganache CLI, que é basicamente um ambiente para blockchain Ethereum. Pode passar. Podemos ver o Network Config com as configurações para o Hyperledger Caliper, passando ali o tipo de blockchain, que seria Ethereum, a
a URL, os contratos, os tipos de contratos, a linguagem implementar, a versão, o gas price e os argumentos. Podemos ver em benchmark também a implementação dos testes, né? Então ele passa o método, né? No caso, o primeiro método seria do open, uma quantidade de testes sempre. Podemos ver o callback, que é a instanciação do método. Podemos ver também query e transfer. Todos os métodos sendo testados através do benchmark. Pode passar. Podemos ver a implementação dos métodos perm, query e transfer, respectivamente, analisando as imagens da esquerda para a direita. Pode passar. Podemos ver a implementação do contrato na imagem da esquerda, a implementação do truffle config na imagem superior da direita e a implementação do teste de instanciação na imagem inferior da direita. Aqui é a execução do Ganache CLI e podemos verificar que foram criadas 10 carteiras, cada uma com 100 Ethereum, bem como suas chaves privadas. Também podemos ver o custo do gas, o limite de gas e o limite de chamada de gas. E também podemos ver que o serviço está sendo executado numa máquina local, no porta 8545. Na imagem da esquerda, podemos ver a instanciação do código de teste de instanciação, né? Então, aqui podemos ver quando ele dá o deploy do Simple Contract, é feita uma transação. Então, nós podemos ver o hash da transação, podemos ver o custo em gas price, né? Então, é o 20 Gwei. Podemos ver o total cost em Ethereum e podemos ver o final cost ali em Ethereum também. E podemos ver lá no Ganache CLI, na imagem da direita, que a transação é recebida e registrada no blockchain. Então, basicamente toda a estrutura foi implementada de forma correta, pois se não fosse dessa forma, não teria essa comunicação entre o contrato e a rede blockchain. Porém, por algum motivo, o Hyperledger Caliper não estava funcionando. Vale salientar que imaginamos que seja por conta de conflitos de versões do Hyperledger Caliper e todo o resto do ambiente. Pode passar. Muito obrigado pela atenção. Reiteramos, tentamos tudo o que foi possível na implementação do estudo, porém, devido a contratempos, necessidades especiais relativas ao TCC e também pelo contato com novos conhecimentos e pela inexperiência relativa à blockchain e Ethereum, não foi possível implementar 100% do estudo. A seguir estão as referências bibliográficas.